Hoje nós temos uma aula diferente aqui, né? Eu vou mostrar para vocês como ler gráficos. Os gráficos no crochê se utilizam de símbolos. Os símbolos são desenhos que representam os pontos do crochê. Então, por exemplo, assim, como você já sabe, nós temos os pontos básicos do crochê, que são corrente, ponto baixo, ponto baixíssimo, ponto alto. Vamos ver esses quatro aqui no início. Então aqui, a corrente, ela tem um desenho representado por uma bolinha aberta. O ponto baixo é ou assim, ele pode ser assim também, ou assim. Normalmente se utilizam um desses três pontos, um desses três símbolos. O ponto baixíssimo é uma bolinha, só que fechadinha. E o ponto alto é parecido com o ponto baixo, faz um T também, só que ele é maior e ele tem esse sinalzinho aqui como representando ali aquela laçada. Então, corrente, ponto baixo, que pode ser esse T assim menorzinho, mas normalmente não se utiliza esse, normalmente se utiliza ou a cruzinha ou o X para o ponto baixo. Ponto baixíssimo, essa bolinha fechada, corrente, a bolinha aberta, ponto alto, esse símbolo aqui. Então, esses são os símbolos que você vai encontrar mais. E normalmente, quando as receitas começam, elas têm esse símbolo aqui, que é o início, onde você vai começar a sua carreira. Assim, ou às vezes ele tá viradinho assim, né? É uma flechinha, né? Uma seta, indicando aonde vai começar o seu trabalho, tá bom? Então, esses pontos aqui são os básicos que você tem que ver para você saber ler um gráfico, né? Que daí você vai conseguir acompanhar, por exemplo, um ponto. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um gráfico desenhado aqui. Eu vou desenhar para vocês e nós vamos fazer ele no crochê para você ver como que é essa representação, tá bom? Só um instantinho. Veja só, nós temos esse desenho aqui. O gráfico diz que significa esse símbolo aqui é o início da carreira, é o início do trabalho. Então veja, aqui é o início, é aqui que a gente vai começar, a gente vai daqui para lá. O que é bolinha aberta assim? Corrente. Então, começa aqui, daí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. 9, 10, 11, 12, para fazer uma voltinha aqui. Aquele próximo símbolo ali, ponto alto, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E segue aqui. Agora nós vamos subir para cá, né? Então, duas correntes, um ponto baixo, 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 baixo. Subimos para cá com 4 correntes, 3 para simular o primeiro ponto alto e uma corrente de intervalo. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. 2 correntes, pontos baixos. Certo? Então, ó, esses são os primeiros símbolos aqui. A partir desses símbolos, nesse gráfico simples aqui, você vai começar a sentir um pouco mais de facilidade de acompanhar gráficos. Normalmente, uma receita de um ponto fantasia, ela vem com um gráfico para você poder ir acompanhando a receita escrita e visualizando aqui o desenho que vai fazendo o seu ponto. Então, vamos fazer esse ponto aqui? Olha só. Peguei aqui uma agulha número 3,5. Esse aqui é um barbante
número 4. Eu peguei um fio bem grosso para vocês poderem enxergar bem. Então veja o que diz meu início ali, tenho lá o início. Eu vou fazer um nozinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes, certo? E o que a gente vê aqui? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, na próxima vai um ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima que eu encaixo meu ponto alto. Tem um mosquitinho voando aqui, gente. Não reparem. Ó, um ponto alto. Tá bom? É esse início aqui. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Nós vamos finalizar. Uma corrente, pula um ponto de base, faz o ponto alto no segundo. Né? Olha, uma corrente aqui da base, uma corrente lá em cima e o próximo ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, faz no próximo um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base e faço um ponto alto. Essa é a primeira carreira. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós vamos continuar, nós vamos subir aqui. Só que para isso eu viro o meu trabalho aqui. Tá bem? Daí aqui diz que começa com 2 correntes. 2 correntes. E para cada ponto de base vai ser um ponto baixo até o fim. Então, 2 correntes é para simular o meu primeiro ponto baixo. E os outros pontos, para cada ponto de base, um ponto baixo. A primeira eu já fiz aqui. Agora vamos lá. Segundo. Terceiro. Sexto, sétimo, oitavo, que é o do intervalo, vou fazer aqui em cima assim, oitavo, e o da correntinha lá, nono. Fizemos essa carreira aqui. Agora sobe 3 correntes. Viro meu trabalho, subo 3 correntinhas e mais uma para o intervalo, 4. Agora, um ponto alto, pula um ponto de base, faz uma corrente. Um ponto alto, pula um ponto de base, faz uma corrente. Então, fizemos aqui 1, 2, 3, uma corrente, ó, 3, uma corrente. Um ponto alto, pula um ponto de base e um ponto alto. Ó, pulei um ponto de base e um ponto alto. Pula um ponto de base, uma corrente, pula um ponto de base, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, faz um ponto alto. Uma corrente, pulamos um ponto de base e fazemos um ponto alto no último ponto de base. Veja só. E
mais uma carreira de pontos baixos. Vou virar o trabalho, fazer 2 correntes para simular o primeiro ponto baixo e um ponto baixo para cada ponto de base. Então vamos lá. Viro o trabalho, 2 correntes e um ponto baixo para cada ponto de base. Lembrando que a corrente conta como um ponto de base aqui agora, né? O ponto da corrente e o ponto dos 3 pontos iniciais lá, que simula meu primeiro ponto alto. Vejam só, gente. Eu vou virar assim para você ver exatamente como é que nós fizemos aqui. Veja só, seguindo o gráfico. Nós vimos ali o início, as correntes, sobe aqui a corrente, tem um ponto de base aqui de intervalo, um ponto alto, corrente, ponto alto, corrente, ponto alto, corrente, ponto alto. Uma carreira de pontos baixos. Subimos novamente 4 correntes, um ponto alto, corrente, um ponto alto, corrente, um ponto alto, corrente, um ponto alto. Subo 2 correntes para simular o primeiro ponto baixo e um ponto baixo para cada ponto de base. Viu só, gente? Seguimos o gráfico aqui, com esses pontos iniciais aqui. Então, o início, que normalmente é com uma setinha, às vezes é assim mesmo. Ponto alto, este símbolo aqui. Ponto baixíssimo, que eu nem utilizei aqui, poderia aqui no final, um ponto baixíssimo para finalizar aqui, que é o arremate. Ponto baixo, que eu usei a cruzinha, eu prefiro para não confundir. E corrente, que é a bolinha aberta. Então, só aqui já seguimos o gráfico e veja só o resultado. Viu só, gente? Não tem tanto segredo assim em seguir o gráfico. E como eu falei, normalmente aqui do lado tem uma receita. Só que no gráfico a gente consegue visualizar onde vai inserir os pontos certinho, onde cada ponto vai pelo ponto de base aqui. Então fica mais fácil da gente visualizar uma receita do que só lendo. Tem o acesso ali ao gráfico, tá bom? Então essa é a nossa aula inicial aí sobre gráficos. Qualquer dia eu volto aqui com vocês para a gente pegar um gráfico já pronto e acompanhar aqui, para vocês conseguirem acompanhar comigo um gráfico já com outros pontos aqui novos, mas esses aqui você sabendo, você já consegue fazer muita coisa, tá bom? Até a próxima, então, espero que você tenha gostado, me diga aqui se você gostou ou não dessa aula, diga o que você gostaria de aprender, que a gente traz aqui para você, tá bom? Aliás, eu trago aqui para você, tá bom? Muito obrigado por assistir e até a próxima aula. Tchauzinho!